Bem, então, é um pouco esse questionamento aí que eu faço, né, se é sem host mesmo, né, unhosted. Basicamente é um projeto que eu apresentei para a organização e eles acharam interessante que eu pudesse estar aqui hoje apresentando, apesar de, né, não ser um projeto em que eu tenha grande experiência, mas eu acho que vale a pena a gente, né, fazer alguns questionamentos aqui, tá? Então, a minha apresentação tem um pouco a ver sobre a questão da descentralização, que é um dos focos do evento desse ano, né? Então, vejam aí que hoje, né, nós temos esses grandes serviços, né, e se você tem uma conta no Facebook, né, você conversa com um monte de gente que usa Facebook, né? Mas se você não tem, tá, você vai conversar com ele como? Tá? Você tem que ir lá e criar uma conta, né? Mas funciona diferente de se você tem um telefone, quer conversar com alguém que tem um telefone, o que você faz? Você escolhe a sua operadora. Tá? Mas isso não acontece se você quer ter uma conversa com alguém que tem um Twitter, né? Você não pode escolher seu operador de microblog. Você tem que aceitar os termos de serviço do Twitter, se eles são bons para você ou não, não interessa. A sua alternativa para conversar com aquela pessoa é criar uma conta ali. O mesmo vale para várias outras redes. Tá? Uma delas, né, eu coloquei o Gmail, né, mas se você quer conversar com alguém que tem um Gmail, o que você faz? Você escolhe o seu provedor de e-mail. É assim que funciona hoje. Tá? Você pode escolher. O grande problema é quando o maior operador de e-mail é um só. Que aí ele escolhe e-mail de quem ele vai receber, como o sistema de e-mail opera, né, passa a ser determinado por ele, porque ele é o grande operador. Tá? Infelizmente, isso tem sido uma realidade cada vez maior. Tá? Eu opero meu próprio servidor de e-mail, conheço várias pessoas que operam seus próprios servidores de e-mail e às vezes há uma dificuldade em tentar operar, ainda que você esteja dentro das normas. Algumas vezes você tem que seguir algumas regras extras que eles determinam, tá? Que os grandes operadores determinam. Então, mas por que, né, a gente não quer essa centralização? Por que eu não quero usar o Facebook? Por que eu acho ruim que, né, a maioria dos usuários de e-mail utilizem 4, 5 grandes provedores de e-mail? Porque dessa forma a gente está sujeito à espionagem, né? Veja o caso da NSA, que espiona, né, usuários de internet do mundo inteiro. Tá? Mandados de segurança, né, nos Estados Unidos é bem comum chegar um juiz e dizer que, olha, você, operador de e-mail, você tem que me passar e-mail de todo mundo, porque eu preciso encontrar aí a evidência de alguma coisa, tá? Ou desses 5 usuários aqui, me manda aí toda a informação que você tem sobre eles, tá? E você não pode falar nada a respeito, você não pode publicar isso, você está passando essa informação, né? Não pode fazer isso para o mundo, não pode fazer isso para o usuário. Tá? Os termos de serviço nem sempre são aceitáveis, então existem termos de serviço que impedem a concorrência. Então, se você quiser criar um serviço, né, o LinkedIn, existe um termo que, se você quiser criar um sistema parecido com o LinkedIn, se você está no LinkedIn, aceitou os termos de serviço, sinto muito, você não vai poder trabalhar para um concorrente do LinkedIn. Ou pelo menos tem uma situação ali nebulosa, né, que um dos termos vai ter que consultar um advogado ou alguma coisa parecida. Tá? A exploração comercial, né, você está sujeito à exploração comercial que aquele provedor quer fazer. Você não paga o Facebook, né, você não paga o Waze, mas o Waze vive mostrando a propagandazinha lá toda vez que você para, né? Agora ele está começando a perguntar, e aí, você viu algum desses lugares aqui? Né? Você passou em frente ao Habib's ou McDonald's, você passou em frente a esse lugar? Né? Eu acho que daqui a pouco ele vai te mandar para uma rota que você vai ter que passar em frente a um desses lugares. Né? Não, é a melhor rota, mas você vai passar em frente a um dos patrocinadores. Tá?
o encerramento do serviço de forma inesperada. Muita gente usava o Google Reader, né? E muita gente ficou desapontada que, olha, não tem mais, o que eu vou usar no lugar? Tá? Depois disso começou um monte de gente, não, aqui ó, tá fácil de instalar o Tiny RSS, um monte de gente procurando alternativas. Mas, né, elas ficaram sujeitas ao encerramento do serviço, né? Às vezes tem uma antecipação, te avisa com 1, 2 meses de antecedência, né? Mas eu vou mostrar para vocês que às vezes isso não é tempo suficiente para você trocar de serviço. Tá? É uma das questões que eu vou colocar aqui, né? Eu acho que privacidade engloba várias das coisas que a gente está falando aqui, a questão da espionagem, dos mandados, tem a ver com um pouco de privacidade, né? Mas às vezes você quer uma privacidade até além, né? Você quer ter uma privacidade perante o próprio provedor de serviço. Né? E para isso você tem que buscar alternativas que não basta você escolher o provedor de serviço, porque qualquer um que você escolha, você pode estar sujeito a esse tipo de espionagem. Então precisa de outros mecanismos, como por exemplo criptografia, né, fim a fim, ou criptografia no armazenamento dos seus dados e etc. Tá? Eu vou mostrar aqui algumas formas da gente tentar buscar isso, tá? Tentar se proteger disso. Tá? Seus dados. Então vamos falar sobre os seus dados. Seus dados são seus, só que não. Né? Seus dados, toda vez que você aceita os termos de serviço lá do Google, ele pode reproduzir, modificar, publicar, né, sem te pedir permissão, né, e sem você poder, né, dizer que ele está infringindo seus direitos autorais. Então, a partir do momento que você aceita os termos de serviço do Google, do Facebook, do Twitter, tudo que você publica lá, eles têm completo direito de publicar, de republicar, de transformar, de converter. Faz parte da prestação de serviço, é necessário para a prestação de serviço. Tá? Só que nem sempre os termos limitam a prestação de serviço. Tá? Então, ele pode fazer isso para além da prestação de serviço, os dados agora são deles também. Tá? E a partir do momento que está armazenado nos servidores deles, né, você está sujeito à política de backup deles, você está sujeito à política deles de decidir concordar ou não com o mandado judicial. Tá? Então, mas acho que o maior problema é você consegue encerrar a prestação de serviço e levar os seus dados para outro lugar? Se você quisesse hoje pegar todos os seus posts de Twitter e o post de todo mundo que você seguiu também, certo? Os dados são dados que você antes podia acompanhar pela sua timeline. A mesma coisa no Facebook. Você consegue, olha, então agora eu não vou usar mais o Facebook, eu vou usar o Diaspora. Mas eu quero levar tudo que eu postei para lá. Alguém já fez isso? O Google diz que tem uma política de tentar permitir fazer isso. Tá? Eu não sei se funcionou no caso do Google Reader. Tá? Eu imagino que não tenha funcionado da melhor maneira. Tá? Então não, os dados que você postou agora nesses lugares todos não são seus. Você não pode carregar eles para outro lugar. Você agora fica preso àquele contrato pela eternidade se você quiser manter os seus dados. Tá? Bem, para tentar resolver isso, é a gente agora instalar a nossa própria aplicação. Você quer publicar coisas que todo mundo possa ver? Usa o WordPress. Né? Você quer, né, usar e-mail sem estar preso ao Gmail? Usa o Roundcube. Você quer postar fotos? É o Media Goblin, esse goblinzinho aí. Né? O GNU Social, o Pump.io para ter uma plataforma de microblog, tá? Uma plataforma social. Né? O AllCloud para ter calendário, contatos e várias outras aplicações que o AllCloud permite, com vários plugins. Tá? Então, existem alternativas. É claro que tem um grande problema, né? É um problema que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas acho que é um pouco o cerne da questão, é o efeito de rede. Né? Meu amigo não está no GNU Social. Meu amigo está no Facebook. Né? Felizmente, para e-mail, né, para compartilhar fotos,
Tá? Meu pai sabe usar o Facebook. Meu pai nunca usou esse tal de Media Goblin. Quando ele entra lá, ele não sabe onde ele clica. Tá? Então a gente tem um sério efeito de rede que a gente precisa resolver. Mas o problema da conformidade é que a gente não, né, não confronta o fato de que existe o Facebook. Né? A gente vai lá e cria uma conta. Né? A gente precisa tentar pensar, e aí, isso está funcionando bem? Né? Porque para algumas poucas pessoas sim, mas para nós todos, talvez eu esteja conseguindo comunicar com quem eu quero, né? Mas a que custo, né? Todo esse custo aqui de invasão de privacidade, exploração comercial e tudo mais. Só que nós temos um grande problema, né? É muito fácil para né, um familiar nosso que não está muito acostumado, não é um desenvolvedor, ele ir lá e criar uma conta, né, nesses grandes serviços. Mas é fácil para ele criar uma conta de WordPress, instalar o Roundcube. Tá? Como que ele faz? Tá? Então esse é um pouco da discussão aqui de algumas alternativas, né? Algumas que talvez não sejam, né, para todo mundo, mas acho que é importante a gente pensar por que elas não são para todo mundo. Como que a gente faz que elas sejam? Tá? Então resta a gente tornar fácil o uso dessas aplicações que são federadas e distribuídas para todo mundo. Tá? Felizmente tem um pessoal que tem discutido, o pessoal do Media Goblin, né? Ao invés de falar de DevOps para eles, agora eles falam UserOps. Então como que o usuário vai ser o seu próprio operador? Tá? Tem que ser fácil, tem que ser 2 cliques, acabou. Tem que ser mais fácil do que registrar uma conta, tá, no Facebook ou no Twitter. Tá? Uma dessas alternativas foi proposta aí há uns 5 anos atrás. Tá? O Eben Moglin, o cara é um jurista, tá? Mas está muito envolvido com software livre. Ele, durante uma apresentação da conferência do Debian, ele propôs essa ideia do Freedom Box. Tá? E hoje em dia tem sido cada vez mais viável do ponto de vista de hardware. Tá? É muito barato hoje, você paga $40, $20, $100 se você quiser um hardware mais poderoso. Tá? Ele vai ter um consumo baixíssimo de energia, 20 watts, ele consegue talvez operar até um HD externo. Tá? Só que a parte de software a gente precisa avançar bastante, porque tem que o cara pegar a caixinha dele, plugar na parede, no celular dele ele já consegue, opa, já estou configurando aqui meu servidor de chat, já estou configurando aqui minha rede social, minha conta já está criada, já adicionei todo mundo que eu conheço aqui. Só que a gente tem que fazer isso de forma que quem controla o software que está ali é o usuário, e não o fabricante do aparelho. Hoje a Amazon, o Google vendem aparelhos para você. O Google lançou um roteador. Né? Só que o hardware dele não condiz com o roteador. Ele recebe upgrades automáticos. O que esse roteador vai fazer, né? A gente ainda não sabe. O Google ainda também talvez não saiba. Né? Daqui a pouco ele está lá abrindo essa cortina automaticamente. Né? Vai fazer toda a automação residencial. Legal. Né? Mas quem controla é o Google. Você não sabe o que vai rodar ali. Então, né? Você comprou um roteador. Sabe o que você precisa para poder usar o roteador? De uma conta no Google. Né? É incrível. Você comprou um roteador. Você não tem uma conta no Google? Você precisa de um telefone Android para usar o roteador. Né? Mas eu gosto da Apple. Comprei um MacBook. Não dá. Né? Bem, então essa caixinha eu acho que é uma ideia muito legal. Um problema que eu vou falar um pouco mais à frente é o sistema um pouco da internet de energia elétrica que a gente tem, né, em casa. Tá? É um grande problema, mas, né, é algo que talvez poderia ser contornado. Esse projeto eu acho é o projeto em que eu tenho assim uma grande vontade de contribuir. Tá? É um projeto relacionado ao Debian. Tá? Um
um desenvolvedor brasileiro, tá? O cara é bem envolvido com a comunidade Debian brasileira e com a comunidade Ruby. Ele empacota várias bibliotecas Ruby e aplicações Ruby para Debian. Tá? E ele decidiu criar essa aplicação aí, ainda está em alpha, tá? É o Check, né? Self-Hosted Application Kit. A ideia é, porque você para instalar o WordPress, você precisa mais do que um punhado de arquivo PHP. Né? Você precisa muito mais do que HTML e JavaScript. Você precisa configurar o seu servidor HTTP, né, Nginx, um Apache, você precisa do servidor MySQL, né, você precisa configurar o DNS, você precisa gerar um certificado. Não é conveniente para você pedir para um usuário fazer isso tudo. Tá? Então, a ideia é que tornar fácil esse tipo de configuração. É criar perfis ali em que você só configura, olha, esse é o meu domínio, essa é a minha senha de admin. Acabou, já está configurado, seu WordPress já está rodando. Tá? Basicamente ele usa, né, agora eu acho que ele usa Chef por baixo. Tá? Então, estou usando o Chef, ele converte essas configurações para ali um código, né, Ruby e já configura tudo para você. Algumas alternativas aí é o IU No Host e o Sandstorm. Tem algumas deficiências, eu acho que, por exemplo, eles reinventam o empacotamento. Tá? O Check, a ideia é utilizar todo o trabalho que já existe no Debian, não ter que empacotar aplicações novamente. Tá? E até onde eu vi, eles não são portáveis. O Sandstorm, na verdade, ele é explícito em relação a isso. Tá? Ele diz que só vai funcionar em arquitetura Intel. Tá? Então, você agora pode escolher o seu provedor de serviço, vai ser você mesmo. Você não pode escolher a arquitetura do processador que você vai usar. Tá? Eu acho que estão transferindo o problema. Eu acho que essa é uma grande deficiência do Sandstorm. Talvez é algo que pode ser revisado, né, que eles podem repensar. Aparentemente o IU New Host, por enquanto, só está disponível para, né, arquitetura Intel também, apesar de ele ser baseado em Debian, então talvez seja mais viável, mais simples, fazendo que ele funcione em outros sistemas. Mas, de novo, ele, né, não se utiliza do que o Debian já faz. Tá? E eu vou tentar falar de algum problema aí relacionado a isso. Bem, então a outra alternativa, ao invés de você ter uma caixinha dentro de casa, é você escolher o seu host. Tá? Aqui menciono vários, tá? DreamHost, Rimo Hosting, Hetzner, OV8, Linode, DigitalOcean. Já fui cliente, eu interagi com 4 ou 5 desses aí. Existem dezenas, né, centenas de outros mais. Né? Você pode escolher o seu, o preço, né, varia muito, a qualidade de serviço, onde o serviço está localizado. Infelizmente, nenhum desses aí está localizado no Brasil. Tá? Até pensei, vou mencionar 2 ou 3 que eu conheço no Brasil, apesar de nunca ter usado. Né? Mas aí eu fui ver que nenhum era patrocinador do evento, eu falei, bem, acho que eu vou deixar de fora. Tá? Mas bem, acho que vocês conhecem alguns aí. O problema é que fica mais caro. Né? Infelizmente hoje eu preferiria ter um host no Brasil, mas fica mais caro. Tá? Eu acho que um dos grandes problemas é o custo de energia elétrica no Brasil é mais caro, a rede no Brasil é muito mais cara. Tá? Esse é um dos problemas de você ter o seu host na sua casa. Eu diria uns 13 anos atrás eu deixava meu computador ligado em casa com SSH aberto, eu ia para a faculdade e conseguia acessar o SSH lá e conseguia, né, acessava tudo meu ficava na minha casa. Meu leitor de e-mail usava o de casa, baixava os e-mails todo no meu computador de casa, acessava de fora, né? Vez ou outra estava fora, eu não conseguia acessar. Por quê? Porque caiu a energia elétrica, porque caiu a internet. Tá? Então não é algo que é conveniente, né? Na hora que você quer ler aquele e-mail urgente, opa, caiu a internet. Tá? Eu não consigo ler o meu e-mail, porque meu servidor está em casa.
Então, esse eu acho que é um grande problema de hospedar no Brasil. Imagino que não exista esse problema, né? Pelo menos não com o SLA que a gente tem em casa, né? O SLA que o provedor vai oferecer aí, o host no Brasil vai ser muito melhor. Mas eu não sei se ele é tão bom quanto lá fora, eu não tenho experiência. Se alguém tiver aí, quiser comentar, tá? Fica aberto aí, né, para comentar, por favor, sua experiência quando a gente terminar aqui. Né, e é a alternativa que eu usava, porque tem isso também, né, o DNS, o endereço IP da sua máquina é dinâmico em casa. Infelizmente, os provedores, inclusive, têm a prática de derrubar a sua conexão a cada 48 horas, ou eu troquei, e aí agora derruba a cada 8 dias. A cada 8 dias, lá cronometrado por minuto, eu olho lá no log do meu roteador, minha conexão caiu depois exatamente 8 vezes 24 horas. Tá? Caiu a conexão. Para forçar você a trocar de endereço IP. A não ser que você pague extra. Né? Então você tem que usar um DNS dinâmico e é isso aí. Torna as coisas mais inconvenientes ainda. Para e-mail é impossível. Tá? Porque todos eles estão em blacklist. A outra alternativa hoje, tá? E eu sinceramente eu acho que tem se tornado cada vez mais fácil, tá? Você utilizar um serviço como OpenShift, Cloud Foundry, algum baseado em Cloud Foundry. Um OpenShift eu tenho uma conta, você tem a possibilidade de criar lá 3 aplicaçõezinhas pequenas de graça. Se você quiser mais, você precisa pagar, né? Mas felizmente é software livre, então se você quiser colocar no servidor na sua casa ou num servidor dedicado, tá? Você pode fazer isso também e ter a facilidade de utilizar esse Platform as a Service. Então basicamente eu fui lá, escolhi, quero esse wiki aqui. Ele foi lá, instalou o wiki para mim, me deu a senha de admin e já está pronto e rodando. Tá? Então tem sido cada vez mais fácil fazer isso. O mesmo vale aí para alguns desses servidores aí, você escolhe não só a distro, mas você vai lá, eu quero essa aplicação já rodando. Eu quero um GitLab rodando para mim, ele já sobe para você. Tá? Só cuidado com o GitLab, porque se for uma maquininha de 512 de RAM, não sobe. Tá? Bem, não sei se eu utilizei a palavra em português correta aí, da reprodutibilidade. Basicamente, né, é um dos problemas que eu mencionei aqui de você utilizar um iUnio host, o Sandstorm. Tá? Você consegue gerar a mesma imagem que eles estão rodando lá. Você está rodando um grande binário com todas as dependências. Né? É como você entrar num projeto da Apache em Java e aí ele baixa para você um monte de jar. Cadê o código-fonte de tudo isso? Você não sabe, né, tem lá um mail.jar. Qual o projeto? Onde eu baixo o código-fonte disso? Qual a versão? Tá? Cadê? Não, né? Infelizmente isso tem sido reproduzido um pouco com Docker. Tá? Felizmente, em contrapartida, né, existe o Dockerfile. Então você quer gerar uma imagem, você usa uma série de scripts, uma série de comandos ali no Dockerfile que vão te dizer exatamente como gerar aquela nova imagem. Por outro lado, a maioria das vezes você encontra imagens prontas. Tá? Pode ter um backdoor ali. Tá? Tem um usuário extra ali com a senha de SSH, ou SSH foi compilado com um backdoor, que o cara usando a chave que só ele tem, porque qualquer um gera uma imagem e coloca lá dentro. Tá? Então, há de se tomar cuidado com isso. Então, uma das questões importantíssimas aí é a questão da segurança. Né? Eu, como defensor de software livre, para mim, eu não consigo admitir que eu não possa gerar aquela imagem a partir do código-fonte. Eu não posso alterar o código-fonte daquilo de alguma maneira. Tá? Então, se tem um mail.jar jogado lá, que eu não sei de onde veio, tá? Não dá para usar. Tá? E se você permite reproduzir aquele ambiente, você permite novos atores. Então, o que é isso? Você não quer pagar $5, você quer pagar 4. Né? Com o dólar do jeito que está, você quer pagar em real.
tem como uma empresa brasileira prover aquele serviço? Se ela puder pegar o código-fonte e gerar uma imagem igual, ela pode. Se ela não se chegar lá e tiver um binário desconhecido com incerteza de qual a licença daquilo, ela corre o risco de ser processada e tudo mais. Tá? Então, é super importante isso. É uma questão que eu valorizo e eu acho que é importante a gente pensar que é uma questão importante. Então, na hora de desenvolver, pense, alguém vai conseguir reproduzir isso que eu estou fazendo? Tá? Tem um script para compilar isso, tá? Tem um script para gerar essa imagem. Estou fazendo um Dockerfile em vez de só rodar a sequência de comandos até chegar na imagem que eu quero. E voltando à questão de agora meus dados, né? Se você quiser mudar de aplicação e manter os dados, né? Da mesma maneira como você quer mudar de provedor de serviço, né? A gente tem que pensar em separar a aplicação dos dados, né? Então, uma forma disso é você pensar que quando eu estou lidando com e-mail, eu tenho o formato MailDir, eu tenho o formato Mailbox, tá? Que eu posso exportar os meus e-mails para aquele formato e levar para outro provedor de e-mail. Tá? Da mesma maneira, com o servidor XMPP, tem uma definição de como você exporta todos os seus contatos, tá? E migra de servidor de e-mail. O servidor de contatos e calendário, você tem os formatos vCard e vCalendar. Então, você ter formatos padrões e abertos, né, e conhecidos é super importante para você ter a possibilidade de migrar. Tá? Então, na hora de desenvolver a aplicação, super importante aí pensar nessa interoperabilidade, né, em ter protocolos, formatos padrões para permitir essa migração, tá? E trocar de prestador de serviço. Aí existe aquela diferença, né, do padrão de júri, padrão de fato. Às vezes o padrão ele não foi definido dentro de um consórcio de empresas, que sinceramente também nem sempre é a melhor. Mas um padrão de fato ele só é padrão se existirem múltiplas implementações. Tá? Senão ele é algo proprietário que todo mundo usa, que todo mundo está preso naquilo. Tá? Então a gente precisa garantir que quando eu estou criando uma nova aplicação, que eu vou documentar o formato que eu estou utilizando, eu vou utilizar JSON, qual é o esquema. Tá? Outra pessoa vai poder implementar uma aplicação com o mesmo esquema, eu tenho que documentar aquilo. Tá? Dump do banco de dados. Eu quero sair do WordPress, o que você faz? Eu quero sair do wordpress.com. Você instala o WordPress em outro lugar, pega o dump do MySQL e carrega com você. Tá? Se eu não quiser usar o WordPress, mas ainda quero um blog, eu quero todos os meus posts de volta. Tá? Tem RSS, Atom, tem alternativas felizmente para isso. Tá? Mas algumas aplicações às vezes vão ser projetadas de tal forma que a única forma de migrar é com um dump de banco de dados. Ajuda porque alguém pode implementar um outro software que consiga acessar o banco com o mesmo esquema, né? Mas você prendeu a aplicação àquele esquema. Tá? Bem, outra forma aí de separar aplicações dos dados, tá? Esse aí é o projeto unhosted.org. Tá? Basicamente ele utiliza uma combinação né, com a aplicação hospedada em algum lugar. Tá? É uma combinação aí de WebFinger, Cores e tokens. Tá? Algo similar ao ALF, mas não exatamente preso ao ALF. Tá? Então, se chama Remote Storage, o pessoal já tem um draft para IETF, então, felizmente, aí, em vias de tentar virar um padrão, tá? Com a documentação, com a especificação. Tá? Basicamente, permite você ter uma aplicação web rodando num servidor, você cadastra o seu provedor de dados, que é em outro servidor, e você pode migrar os seus dados quando você quiser. Então, um dos provedores que eles têm é o 5apps.com. Então, você tem os seus dados hospedados lá, você quer um editor de notas. Você entra no editor de notas e fala, minha conta é cascardo@5apps.com,
tá? Ele acessa esse servidor, suas notas vão estar armazenadas lá, tá? E tudo rodando, né, idealmente ali sem vazar informação, porque está tudo rodando ali no seu browser, tá? E seus dados só ficam armazenados ali. Você não gostou do serviço da 5apps, né? Consegue fazer um backup, joga aquilo para um outro provedor que também utiliza Remote Storage, e você vai continuar utilizando a sua mesma aplicação de notas. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do Unhosted. Tá? Aí é claro, né? O Remote Storage está num nível bem baixo. Né? A sua aplicação de notas agora ela tem um esquema ali em cima de como que ela armazena os documentos. Tá? Você precisa padronizar isso também para permitir agora você migrar de aplicação de notas. Mas a gente já tem pelo menos alguma coisa iniciada para separar a aplicação, né? Tá armazenada num provedor totalmente diferente de onde estão os seus dados. Tá? Então essa é a ideia do Unhosted. O site tem uma série de posts explicando cada coisa, como eles implementaram várias coisas, eles, até servidor de e-mail e etc. Tá? Utiliza bastante Socket.io, tá? E algumas outras tecnologias bem interessantes aí. Tá? Eu recomendo bastante a leitura aí do unhosted.org. Então, meu tempo aí está curto, mas eu estou encerrando aqui. Tá? Então, só alguns outros comentários aqui, soltos aí. E-mail hoje tem sido difícil de interoperar, por incrível que pareça, por causa da questão que eu falei. Os grandes provedores têm imposto cada vez mais algumas restrições, como por exemplo eles têm blacklist próprias e sair da blacklist deles o procedimento não é legal. As aplicações, né, eu acho que é importante a gente pensar agora no cenário, né, de internet das coisas, em que você tem um computador que não vai rodar um browser. Tá? Então, cada vez mais importante pensar em desenvolver sua aplicação de tal forma que seja possível utilizá-la sem um browser. E na possibilidade de utilizar plataformas diferentes da web, por exemplo. Né? Utilizar hardware diferente, ser capaz de funcionar não só em arquitetura Intel, mas funcionar em ARM, funcionar, né, em Power, em Spark, em MIPS, não interessa o que. Tá? E permitir que outras linguagens de programação sejam utilizadas para poder acessar aquele serviço. Tá? A Mozilla, através do Firefox OS, também tem algo que é super importante aí, que eu acho que é você permitir que a aplicação web, né, ela possa ser utilizada de forma offline. Tá? Então aí tem o App Manifest, App Cache e Offline Storage. Tá? Então é outra forma de você ser unhosted. A partir do momento que o usuário acessou sua aplicação, é feito o cache dela ali né, no dispositivo, né, e utiliza um storage offline. Tá? Uma possibilidade. Ou utilizar o Remote Storage também, né, mas pelo menos a aplicação não tem que ser carregada, né, diminui a carga também do seu servidor e etc. Para e-mail, né, web e-mail principalmente, aí agora o pessoal utilizando JSON criou o JMap, é um alternativo ao IMAP, tá? Então permite você ter um proxy que converte JMap para IMAP, por exemplo, e você utilizar esse protocolo, um JMap JS no browser. Tá? Cozy Cloud é um provedor de serviço que provê remote storage, provê calendário, o software deles também é livre. Outras coisas aí que agora a gente já está indo bem alternativo, tá? A gente utilizar Tor Hidden Service, né? Que é você agora hospedar tudo atrás de um, né, domínio Tor. Tá? A gente sai um pouco do DNS, tá? Perde um pouco a dependência de DNS. Esse ZeroNet.io, ele através de torrent, ele faz o download do conteúdo para o seu computador, você acessa via localhost, tá? E é super fácil publicar um negócio novo também. Tá? Você tem um ID que você publica e as pessoas conseguem acessar via ZeroNet.io. Tá? Como eu falei de interoperabilidade, falei de utilizar padrões e protocolos, né? Alguns aí, né, padrões, né, WebRTC, WebSocket, e só para mencionar aí
dois projetos legais, telehash.org. Teoricamente vai permitir você trocar mensagens entre os browsers de forma distribuída, sem depender de um servidor. O Socket.io, mais uma biblioteca para poder permitir você utilizar quando existe, né, o WebSocket, quando não existe, né, voltar para um Comet ou buscar outras alternativas para poder conversar com o servidor do outro lado. Mas permite você ter uma comunicação, um streaming, né, estilo TCP. E só dois outros aí, só um exemplo de como tentar projetar um protocolo, né, o LibreAvatar, né, é um projeto que permite você ter lá os avatares, cada um tem no seu próprio servidor, tá? Utiliza o DNS para identificar onde ele busca o avatar e usa um hash do e-mail para poder buscar a imagem. E esse URL hosted, a ideia é que na própria URL fica o conteúdo, tá? Então, basicamente a ideia do unhosted levado ao extremo. Tá? Tem algumas questões, inclusive, bem interessantes aí. Algumas sugestões de palestras, tá? Para poderem assistir. A minha apresentação está no meu site, tá? cascardo.eti.br. Então você busca lá, né, palestras, talks, tá? E aí vai ter a palestra unhosted ou aplicações web sem host, tá? E vai ter aí, vocês podem consultar e buscar por essas apresentações aí que essa primeira eu assisti recentemente, é sensacional, mostra aí os perigos da gente confiar tudo a algoritmos, tá? Principalmente perante a nossa privacidade e como desenvolvedores, como a gente deve repensar um pouco a maneira como a gente desenvolve. E finalmente sobre o futuro aí, eu acho que depende dos desenvolvedores, né, o trabalho, acho que o usuário não vai migrar e trocar se ele não tiver algo fácil. Tá? Então tem que ser algo que o usuário consiga utilizar, consiga adotar. Tá? Então acho que depende de desenvolvedores tanto web quanto não web, tá? Investir em criar soluções fáceis para que o usuário possa ser dono dos próprios dados, né? E ser unhosted. Tá? A alternativa é ter um pequeno nicho de pessoas que se importam, né, e que vão buscar fazer por conta própria, né? Mas infelizmente isso vai reduzir totalmente a escala. O número de aplicações disponíveis a esses usuários vai ser cada vez menor. Tá? Então, agradeço por terem vindo. Qualquer comentários, perguntas aí, tá? Fiquem à vontade. Obrigado. Alguém tem uma pergunta a fazer para o Cascardo? Tem um tempinho aí. Não? Eu tenho uma, Cascardo. Eu acho que não vai muito na linha do que você apresentou do Unhosted, mas eu acho que é uma discussão que você deve estar familiarizado. Está bem atual a questão dos ad blockers, para bloquear todo tipo de propaganda que tem na web, AdSense e coisas desse tipo. A Apple recentemente deixou por default no iOS, né? Então, sua experiência navegando na web a partir de um iOS já não é mais neutra, pelo fato de a Apple restringir, já colocar um adblock nisso. Pelo outro lado, sites pequenos ou empresas pequenas conseguiram sobreviver bastante com lucro de propagandas, como o AdSense. Como você vê essa restrição de empresas ou do próprio adblocker para a web, isso consegue ferir de algum modo o ecossistema como um todo? Eu acho que o principal perigo das propagandas é a invasão da privacidade. Principalmente quando você utiliza um AdSense, né, ele está rastreando toda a navegação que você faz. Então você visitou um site, de repente você começa a ver propagandas daquele site ali direto, porque, né, você entrou no site do hambúrgueres.com e ele disse para o Google que você visitou hambúrgueres.com. Agora, quando você vai visitar o móveis.com, ele mostra a propaganda do hambúrgueres, né? Porque o hambúrgueres disse, olha, você já tinha entrado no hambúrgueres, você não precisava fazer propaganda, né? Você já tinha entrado lá. Só que infelizmente ele foi lá e avisou o Google, olha,
O cara visitou aqui, então eu quero que você... Só que ele não completou a compra. Então eu quero que você bombardeie ele de propaganda. Então, o problema é isso. O Google sabe todo site que você visita. O Facebook sabe todo site que você visita. Esse eu acho que é o principal perigo. Então, tudo bem, o cara quer mostrar uma propaganda, pode mostrar. Mas essa invasão de privacidade sem o nosso consentimento, isso eu acho que não dá para admitir. Acho que desde que ele cumpra o objetivo de manter a sua privacidade, sem dúvida. Tá? Acho que mais com esse objetivo. Eu nem chamaria de ad blocker, mas um privacy protector. Tá? Tipo, não mande nada para o Google. Pode receber do Google, mas não mande nada para ele. Acho que eu faria isso. Obrigado, essa foi mais uma dúvida ou uma divagação que a gente poderia continuar conversando depois, mas legal, muito obrigado pessoal por terem ficado também pela todas as palestras hoje, esperamos vocês amanhã. Acho que por hoje tem encerramento, não sei, tem que olhar aqui, acho que o coquetel é amanhã mesmo. E é isso, valeu mesmo todo mundo. Valeu, Cascalho.